Oi, eu sou Bárbara Almeida. Olá, eu sou Bruno Quintino. Eu sou Marina Vasconcelos. E eu sou Isabela Ribeiro e esse é o Nós do Divã. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o imperativo da felicidade, pensando na pandemia. Quando a pandemia se instaurou e as pessoas precisaram se recolher, apareceu inúmeras publicações nas redes sociais dando dicas, uma coisa meio de autoajuda, de como ser feliz, manter a sanidade, algo do tipo, durante esse período de quarentena. E isso nos convoca o tempo todo, parece que a ter que estar bem, mesmo estando numa pandemia, mesmo estando numa quarentena, sem a gente saber ao certo o que vem por aí, o que vai acontecer. A gente não pode sentir um pouco, sofrer um pouco isso tudo que está acontecendo com a gente? E acho que esse momento, né, da pandemia coloca, só aumenta tudo que a gente já vive, né? Isso não é novo, não veio em 2020. Acho que isso das artes, né, mostra o quanto a felicidade é o tema humano, assim, todo mundo tem um ideal do que é ser feliz. Quando pensa em felicidade, cada um de nós quatro aqui vai pensar em alguma coisa específica, né? Individual, e não é diferente para ninguém, né? Eu acho, Marina, que esse é um tema humano, assim, da nossa cultura, né? É um tema burguês, é um tema moderno, né? É um tema vendido, é um tema do marketing, principalmente. Eu acho que por isso que às vezes é tão complicado para nós, né, da psicanálise, falar sobre a felicidade, porque a felicidade virou um imperativo branco, cis, heterossexual. Né? E aí, assim, ninguém atinge essa ilusão. E algumas pessoas, então, não atingiriam mesmo, porque, né, como é que uma pessoa negra vai chegar nesse ideal aí de felicidade, de sucesso, porque está muito atrelado ao sucesso, como uma pessoa trans vai atingir esse ideal. E aí, e mesmo quem atinge, quando chega lá, isso aparece muito no consultório, na clínica, se questiona, né? Eu tenho tudo, mas eu não estou feliz. E agora? E eu acho que a pergunta que fica é, que tudo é esse, né? Tudo o quê? Porque esvaziou, né? O significante. Felicidade está esvaziado. E ao mesmo tempo que ele está esvaziado, o discurso, seja da mídia ou do próprio capitalismo, tenta vender, como você bem pontuou, Bárbara, sobre uma felicidade quase ilusória de que tenha tal objeto, tenha tal eletroeletrônico, você terá a felicidade garantida. E aí é muito curioso, porque eu tenho escutado isso também no consultório, de alguns pacientes poderem relatar que em plena pandemia eles se depararam com, por exemplo, vários inúmeros sapatos no guarda-roupa. E aí, o que eu faço com isso, já que eu não posso sair? Em um momento anterior, eu acreditava que aquele objeto poderia estar sempre sendo usado, que ele me deixava uma pessoa empoderada, desejosa, né? Olhada e vista pelo outro, mas agora ele é só um objeto que está ali ganhando teias de aranha. Acho que diante dessas falas é importante para a gente poder pensar aqui na nossa roda de conversa sobre qual lugar que o capitalismo pode exercer, que lugar é esse que ele exerce na subjetividade. Parece que é um lugar muito cruel, porque o capitalismo acaba jogando com isso que é inerente do ser humano, que é a falta. Nós fomos expulsos de algum paraíso ao sair dessa relação mãe-bebê ou bebê e cuidador, quem exerce essa função materna. E o sujeito pode passar uma vida tentando preencher esse lugar. E não preencher esse lugar gera angústia. E aí vem essa tentativa de tamponar. Vou tamponar bebendo, usando droga, comprando. E o capitalismo vai fazendo isso o tempo todo, né? Ele usa muito bem dessa falta e vai nos dizendo o que fazer, vai nos vendendo, como a Bárbara bem disse. Tá gorda, tá magra, te falta um iPhone, te falta isso, te falta aquilo. E é por isso que justifica uma pessoa comprar 50 pares de sapato. E o que faz com isso depois, né? E ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa em relação não só à clínica, mas nossas relações pessoais, isso da pandemia traz um aumento de compras assim gigantesco, né? A gente já falou aqui de outros casos das plantas, por exemplo, né? Mas de uma colocação de algo está me faltando e eu tenho que suprir isso, né? Então é sempre uma busca, e aí isso vem a partir do material ou de
como a gente começou falando, né, de várias dicas e modos de ser feliz, que vem nessa necessidade de não se sentir faltoso, né, em algum sentido. Isabela, quando você fala sobre ser expulso do paraíso, eu lembrei de Adão e Eva, né, um tema aí, e que você precisa, e aí eu também penso em Freud, que ele fala que, né, para a gente estar em sociedade, a gente tem que reprimir algumas pulsões, né, abrir mão disso, abrir mão de puro prazer, enfim, mas também, mais uma vez, é estar nessa cultura, né, e aí tem uma lógica que vende muito esse mercado das dietas e dos coaches, que é o da privação, para aí sim você ter prazer. Então você tem que ser privado de alguma coisa para depois, lá na frente, você conquistar, né? Conquistar o seu lugar, conquistar o sucesso e a felicidade. Vai sendo galgado, né? E é muito chato, né? Porque não tem espaço para mais nada. Você só é feliz no momento em que você completa etapas, um passo a passo. Então, se eu estou namorando, eu vou casar, porque se eu não casar, o que eu faço, né? Se eu não comprar um carro, o que eu faço agora? Eu tenho que subir na empresa. Mas quando você chega lá, e aí? Né? A vida continua, assim. É como se você estivesse sempre subindo degraus e aí não tem lugar, porque quando você chega, você não sabe mais o que fazer. Né? E as pessoas têm dificuldade de procurar respostas, outros modos, o que você quer fazer da sua vida, o que te traz uma certa felicidade que é contingente, que é de um momento, que é de uma situação. Se é que a gente pode chamar de felicidade, né? Estou usando aí esse termo porque acho que é o que entra, é o que cabe, principalmente agora com a pandemia. A gente está sempre fora de alguma completude. E aí vem essa tentativa e o sujeito pode passar uma vida tentando preencher algo que não sei se dá para preencher, né? Você falando essa coisa do juntar, uma coisa que está muito agora nas redes sociais é a questão da educação financeira, né? Junte muito dinheiro para que um dia você possa desfrutar disso. Ok, mas não pode desfrutar um pouco disso agora, tem que deixar sempre para um futuro. E o que faz aí nesse meio do caminho? E acho que um ponto também, né, é a falta de espaço para tristeza, assim. Essa necessidade, quando a gente hoje pensa em tristeza, a gente coloca como depressão, né? A necessidade de estar sempre bem e não poder estar em nenhum momento infeliz. Então, o que é isso dessa busca, como vocês falaram, né? Uma busca de uma plenitude que a gente não alcança, e que furo é esse que é a tristeza, que a gente não pode se permitir, né? Então, passa de uma possibilidade de ser feliz para uma exigência de uma felicidade, né? Quando eu não sou feliz, me sinto culpado por isso. Como, por exemplo, quando a Bárbara fala, né, dos exemplos da clínica, eu tenho tudo, mas não sou feliz, mas de outras formas também, né? O que eu tô deixando de fazer que eu não consigo alcançar essa tão falada felicidade, né? É algo que eu tô falhando. E é justamente isso que o discurso capitalista faz, né? Uma lógica totalmente individualista, onde aquele sujeito que não consegue alcançar o estopim idealizado de sucesso, e aí a gente coloca muitas aspas aí, o que pode ser sucesso para cada um, porque a gente sempre trabalha na ordem do singular. Quando esse sujeito não consegue alcançar essa meta, ele é justamente acusado de ter sido falho, né? De ter falhado no seu objetivo. E aí isso pode vir como uma depressão, porque individualiza aquele sujeito por essa questão da culpa que você comentou, Marina. E isso é muito delicado porque acaba isentando o fator coletivo, a saúde coletiva mesmo de uma certa sociedade, que precisa dos seus pares aí para poder dinamizar certas questões políticas, culturais e tantas outras. E aí, curiosamente, há certos estudos aí da área da psicanálise que teorizam que a depressão ela pode vir como um certo contra-argumento dessa lógica da felicidade plena, constante, quase divina, né? Então essa depressão, para além de uma lógica de déficit de neuroquímicos, como alguns estudos literários da psiquiatria comentam, a gente pode pensar também que ela demarca um certo lugar de não, eu não vou comprar esse discurso.
como que na clínica aparece essa demanda, dessa impossibilidade de ficar triste. E a gente ouve isso também no nosso dia a dia, de pessoas que passaram por um término de um relacionamento, pela perda de alguém, de um trabalho, enfim, coisas da vida, e a pessoa não se permite sofrer, chorar por aquilo. Vem sempre essa tentativa de anestesiar. Não posso sofrer porque parece que isso é visto como algo falho, fraco. Essa pessoa tem que ter muita força de vontade. E é isso que é vendido, né? Se você está sofrendo é porque você não se esforçou o suficiente para atingir essa felicidade. O que é essa felicidade, né? Hoje até o luto é visto como algo que deve ser curado, né? Você não pode passar pelo processo de luto. Você tem uma perda e precisa, quando a gente for pensar até em termos do DSM, né? Tem dias que você pode sofrer, senão depois de um certo período, não estou lembrando agora quantas semanas você é permitido sofrer pela perda de alguém, mas isso já se torna algo que deve ser medicado, pensado. O que é isso, né? O que tem tempo, é algo igual para cada pessoa. E isso acho que aparece na clínica até no não saber, assim, da própria pessoa que está ali em sofrimento, e assim, mas será que não está tempo demais? Mas será que eu já não estou sofrendo demais? E para ver como a gente deixou de entrar em contato com sentimentos como esse, né? Frustração, luto, uma certa angústia, né? Mas não posso sentir, tá insuportável sentir isso. É claro que tem um ponto em que realmente é insuportável e precisa de uma medicação, né? A gente tem que pensar outras vias, mas a gente vê que é um limiar muito baixo, assim, a pessoa passou a sentir alguma coisa fora ali do que deveria ser, né, da alegria, da felicidade, ela já fica perdida, né, porque você tem que mostrar alguma coisa, tem que vender alguma coisa nas redes sociais, principalmente, né, você tem que estar feliz. E é muito comum fazerem esse paralelo das fotografias, né, dos anos 20, 30, em que as pessoas estavam todas sérias ali, posando para foto, e agora você tem que sorrir, né, porque se você não sorrir, nossa, mas não estava sorrindo para foto por quê, né? Então, realmente é um imperativo, mas que também eu acho que só funciona para uma parte da população. Eu achei interessante quando o Bruno trouxe essa questão da comunidade, porque a gente também acho que só pode pensar em felicidade não só no âmbito individual, né, mas o meu entorno, a minha comunidade precisa estar, né, também aí em consonância com isso, uma certa alegria, um bem-estar, uma saúde, digamos assim. E aí, quando a gente pensa mais uma vez na população negra e periférica, eles não têm nem espaço para isso, né? Não tem nem espaço para poder questionar sobre sofrimento, felicidade. A gente coloca como se fosse a gente, enquanto sociedade, enquanto cultura, coloca como se assim, gente, eles estão lidando ali com a concretude da vida. Eles têm que sobreviver, então eles não têm tempo para ficar feliz ou para ficar triste, não tem nem que questionar isso. E aí, como é que essa população, às vezes, também reproduz entre eles esse discurso e eles não chegam, às vezes, no serviço de saúde, ou melhor, né, a gente não chega até eles também, né, muitas vezes porque tem um rechaço, né, de que, bem, não tem tempo para sofrer e nem para ser feliz, porque eu estou tentando sobreviver. E acho que isso é importante a gente colocar, porque até o discurso, né, para dizer mais uma vez que o discurso da felicidade, ele é de uma classe média, né, burguesa, de pessoas brancas. Ouvindo a Bárbara e a Marina falando, a pessoa não pode sofrer porque ela tem que produzir. Ao mesmo tempo que o capitalismo vai vendendo essas maneiras de ser feliz, de atingir isso, ela também diz que se você ficar triste, se você está deprimido, se você está em casa, você não está produzindo, isso é errado, isso não pode. Então, quando o DSM coloca lá um prazo para que esse luto seja elaborado, como que a pessoa vai ficar tantos dias em casa? E é uma coisa que a gente ouve muito. Eu não tenho tempo para sentir isso, eu não tenho tempo para ter depressão. Como que é isso, né? De não ter tempo. E é muito curioso escutar vocês, porque me faz diretamente pensar na clínica. Como a Bárbara comentou, muitos sujeitos chegam extremamente angustiados por não saber lidar com esses sentimentos. Mas, para além disso, eles esperam de nós, analistas, certas palavras, vamos dizer assim, mágicas, que solucionem de uma forma imediata aquele mal-estar, né? Que traga o pingo no i que faltava.
né, na sua existência. E aí o nosso trabalho é justamente poder colocar esse sujeito numa certa implicação no seu discurso, não é isso? Assim, de poder pensar que sofrimento é esse, que às vezes o desampara, o deixa desestruturado, pensar junto, né? O processo analítico é muito disso também, da gente poder pensar junto algumas coisas. E para um discurso capitalista, onde o pensamento deve ser padronizado em relação à felicidade, a psicanálise vai justamente para uma outra lógica, que é a ética do bem dizer, não do bem-estar necessariamente totalizado, né, contemplado, perfeito, mas uma ética do bem dizer nesse sentido de que cada paciente vai poder encontrar momentos, períodos de felicidade na sua vida, a partir do momento onde ele consegue se situar na sua própria história também, né? Acho que nesse sentido, Bruno, importante, então, talvez a gente ir concluindo daí, mas que a psicanálise tem essa ideia de poder ouvir o sofrimento, né? De que não é algo que precisa ser excluído, escondido, motivo de vergonha, de, como a gente falou um monte de vezes hoje, né? De fracasso, mas é algo que precisa ser ouvido, o sofrimento, o sintoma, e aí, a partir disso, cada pessoa poder fazer algo com isso, né? A gente apenas iniciou esse debate, porque, de novo, esse é um assunto que não se esgota. Vamos continuar essa discussão lá no Instagram e também estamos no Spotify e no YouTube.